Pessoal, então agora a gente vai ver a representação dos termos de uma sequência. Digamos que você está frente a uma sequência numérica, tá? E essa sequência numérica se apresenta da seguinte forma. Deixa eu usar outra caneta aqui. 1, 4, 9, 16, e aqui nós teremos outros termos, e aí vem o enésimo termo. Muito bem, nós sabemos que o enésimo termo ele é representado pela letra N. Só que nós precisamos também analisar se esse enésimo termo, assim como os outros termos, não estão relacionados a uma expressão algébrica, certo? Então, meu pensamento parte da seguinte situação. Observa que quando a gente acompanha uma sequência de números aqui, o que nos chama a atenção é que os números que são apresentados aqui, eles são números quadrados perfeitos, como o 1, o 4, o 9 e o 16, e assim aconteceria com certeza com os demais. Logo, eu posso perceber também que existe uma relação com o número dessa sequência e a posição que ele se encontra. O termo que ele é, se ele é, neste caso, é o primeiro termo, é o número 1, o segundo termo é o 4, o terceiro termo é o 9 e o quarto termo é o 16, isso aconteceria com o quinto termo, com o sexto e assim por diante. Observa que interessante é essa sequência, no modo que quando nós analisamos, nós vamos perceber, a partir da ideia que nós identificamos que são quadrados perfeitos, é essa relação em que existe a posição do termo na sequência e o número do que está na sequência. Então observa que, neste caso, se eu pegar o número 1, que é o primeiro termo, e elevar ao quadrado, eu vou obter 1. Se eu pegar o segundo termo, o 2, o segundo termo, e elevar ao quadrado, eu vou obter o 4, que é este elemento. Se eu pegar o 3 do terceiro termo, e elevar ao quadrado, eu vou obter o 9. Pegando o quarto termo e elevando ao quadrado, eu vou obter o 16. Com certeza, se fosse necessário calcular o quinto termo, nós faríamos o 5, da quinta posição, elevado ao quadrado, e o quinto termo seria o 25. Se aqui nós estamos percebendo que o número do termo elevado ao quadrado vai dar o elemento da sequência, eu tenho então, para o enésimo termo, que a gente diz n para enésimo, eu vou ter n elevado ao quadrado. Ou seja, qualquer número, em qualquer posição que ele esteja aqui, nós vamos poder calcular a partir de n elevado ao quadrado. Certo? E aí, pessoal, assim como nós fizemos o cálculo do quinto termo, que seria substituir o n por 5 e elevar ao quadrado e encontrar o 25, eu poderia fazer com o sexto termo, com o sétimo termo e assim por diante. Eu poderia determinar o termo que eu bem entendesse. Ok? E aí vem a pergunta, qual será o centésimo termo da sequência? Então, dentro dessa lógica, o centésimo termo que está bem longe daqui, o centésimo termo, e esse termo é o nosso n, eu vou substituir o n por 100 e vou elevar ao quadrado. Logo, 100 elevado ao quadrado é 100 vezes 100, ou seja, 1 acompanhado de 4 zeros, então isso é igual a 10.000. Então eu vou dizer que o centésimo termo, certo? Isso é importante, eu vou botar a resposta aqui em cima. O centésimo termo
da sequência é 10.000. Certo, gente? E a partir daí podemos calcular qualquer termo, não importa, dentro dessa lógica desta sequência. E cada sequência terá sua lógica, certo? E a partir daí determinar qual é o padrão, qual é a expressão algébrica que faz com que essa sequência aumente ou diminua, né, no caso de uma decrescente, para a gente poder determinar o termo que a gente bem entender. Certo, pessoal? Isso aí.